Record. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Vamos agora dar início a mais um encontro para conversar sobre o livro da Judith Butler. Hoje vamos falar do segundo capítulo, Preservar a Vida de Outrem. Vou fazer só uma observação inicial, antes de passar a palavra para Maria de Nazaré, que aceitou esse desafio, que é ajudar a gente a guiar a nossa conversa sobre esse texto. Mais uma vez, um diálogo muito intenso da Butler com questões que ela traz da psicanálise, que não é uma área que eu domino, não é minha área de formação, e é uma área que, na verdade, vira e mexe, eu me sinto muito desconfortável, assim, em função do vocabulário, dos debates que são pressupostos ali, e que realmente eu não tenho familiaridade. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto desconfortável, no sentido de não ter uma bagagem, assim, uma formação nessa área, eu vejo muitos elementos interessantes. Eu entendo perfeitamente o porquê que a Butler está indo, recorre à psicanálise. Um outro livro em que esse movimento da Butler é muito visível é o Vida Psíquica do Poder. Quem já leu esse livro, a gente leu esse livro aqui nesse grupo há alguns anos atrás. Só que lá no Vida Psíquica do Poder, a ida à psicanálise claramente é uma tentativa da Butler de aprofundar como que se dá o processo de sujeição, de constituição do sujeito, ao mesmo tempo em que ele, digamos assim, se faz incorporando certas normas sociais que lhe são impostas, que são socialmente impostas, e a pergunta da Butler, em grande medida, era entender esse processo de assujeitamento, de constituição de si, aprofundando aquilo que, lendo simplesmente Foucault, não fica explicitado, digamos assim, tem uma dimensão psíquica fundamental que a Butler desenvolve no livro, que é justamente entender esse apego apaixonado que todos nós, sujeitos, temos em relação àquilo que nos constitui, que muitas vezes, e que em grande medida nos subjuga também, ou seja, nos impõe certos lugares, certos papéis, certos modos de ser, e nós nos apegamos apaixonadamente àquilo. E eu acho que a questão central daquele livro, que eu acho muito interessante, é justamente entender as possibilidades de subversão, de alteração, de transformação de si, e entender também a impossibilidade de rompermos radicalmente com tudo aquilo que nos constitui, a impossibilidade de sermos simplesmente outros completamente em relação àquilo que somos, porque em grande medida nós, é claro, somos passíveis de transformação, de alteração, de modificação, mas é talvez ingênuo acreditar que a gente possa simplesmente se desconstruir completamente e assumir uma forma absolutamente liberta de tudo aquilo que nos foi imposto, de tudo aquilo que nos constitui. Em outras palavras, por mais que a gente seja crítico ou veja os problemas envolvidos naquilo que conforma a nossa subjetividade, a gente é, em grande medida, incapaz de simplesmente abolir tudo de uma só vez, digamos assim. A gente até por um instinto, vamos dizer assim, de preservação, a gente se apega àquilo que nos constitui. Bom, então acho um texto interessante que faz esse tipo de movimento. Só que agora, nesse livro, mais uma vez a psicanálise está muito presente, mas não são exatamente os mesmos interlocutores. Lá na Vida Psíquica do Poder, o principal interlocutor era o Lacan. Aqui o Lacan nem apareceu, pelo menos nesse capítulo, acho que não tem nenhuma referência ao Lacan. As referências são ao Freud e a Melanie Klein, que a Milena acabou de dizer que é pior que o Lacan, então nem sei, quando fala em Lacan você já fica com medo, assim, lá vai vir um negócio que eu não vou entender direito o que é, mas enfim, talvez não tenha muita escapatória, não, você sai de uma ruim para entrar na outra pior. Mas o que eu percebo aqui no movimento desse texto, especificamente, desse capítulo, é mais uma vez uma questão, só que agora a questão que a Butler coloca é a questão sobre o que nos leva a tentar preservar a vida de outra pessoa, o que nos leva a considerar a outra pessoa digna de ter sua vida preservada, o que nos faz considerar outros seres imutáveis, que devemos preservar, reparar, etc. E a resposta a essa pergunta, claramente o movimento que ela faz é o seguinte: olha, não dá para a gente tratar desse problema no nível que a filosofia moral tradicionalmente tratou,
que ela dá o exemplo lá do Kant, né, a perspectiva que a gente chama de da principiológica, né, ou a ética da convicção, né, ou a perspectiva consequencialista, que é típica da tradição utilitarista e tal, mas que trabalha no nível que a gente pode dizer assim, que é o nível consciente, né, uma espécie de é um raciocínio, né, é um experimento mental no qual a gente considera e se os outros fizessem comigo mesmo que eu estou fazendo, se agissem da mesma maneira, etc. Então, envolve algo que é da ordem de um cálculo, de um interesse pessoal que está envolvido, que você racionalmente considera como sendo mais ou menos justificável agir dessa ou daquela maneira, etc. E a tese central, me parece, da Butler é o tempo inteiro mostrar que há uma dimensão mais profunda disso, há algo mais incrustado, digamos assim, naquilo que nos constitui, e que não pode ser trabalhado nesse nível das razões ou de um experimento consciente, e que, portanto, em grande medida, a filosofia moral não foi capaz de capturar esse nível, essa dimensão, e que talvez, né, quem chega ali é a psicanálise, porque está lidando justamente com certos desejos que são constitutivos, certas fantasias originárias, cenas fantasmáticas, que de alguma maneira é interessante, né? Porque no trabalho da Melanie Klein essas fantasias estão associadas lá ao bebê, aos primeiros, digamos assim, momentos da nossa experiência, mas como que a gente carrega essas fantasias, essas cenas, não é? Fantasmáticas para o resto da vida, e elas são constitutivas, elas em grande medida nos constituem enquanto sujeitos. Enfim, então é interessante se dar conta de que é nesse nível. E agora isso ajuda a entender um pouco também o que a gente viu nos capítulos anteriores, que é a ideia dela de que mais do que uma nova teoria moral, digamos assim, ou mais do que uma nova tese a ser defendida politicamente, o que ela está querendo é propor uma nova cena constitutiva, né, fantasmática, que vá, de alguma maneira, reordenar, assim, reorientar os nossos desejos e, em particular, aí, as nossas ações, digamos, solidárias, a nossa visão, a maneira como a gente percebe o outro. Né? Enfim, então, me parece que é nesse nível, e por isso a psicanálise seria um instrumento, digamos assim, mais adequado para entrar nesse domínio, para enfrentar esse tipo de questão. Bom, eu me sinto assim, como alguém que tem, enfim, uma formação mais na filosofia, que trabalhou mais essas questões na área da filosofia moral ou política, é como se a gente estivesse brincando um pouco na superfície, né? Ou seja, um conjunto de questões que na hora que você se pergunta um pouco mais além, né? Você coloca questões mais fundamentais, assim, acerca daquilo que somos, do modo como pensamos, porque agimos assim ou assado, as ferramentas filosóficas parecem meio assim, insuficientes, né? Ou seja, tem alguma coisa mais profunda ali. Eu não sei se a psicanálise oferece todos os instrumentos que a gente precisa, mas certamente, pelo menos, ela identifica a região na qual a gente precisa colocar a questão, né? Mas, bom, talvez seja birra de filósofo, né, achar que a psicanálise não tem boas ferramentas, pelo menos só de identificar. A gente brinca também na filosofia que o bom filósofo não é aquele que dá as respostas, as boas respostas para todas as perguntas, mas é aquele que formula, né, as boas questões, né? Então, acho que aqui a gente tem uma ótima questão formulada e obviamente, também uma tentativa de encaminhamento, pelo menos, por onde a resposta passa, por onde mais ou menos a gente precisa começar a enfrentar o problema. Ok? Bom, então, isso são, como eu disse, umas questões iniciais, assim, a minha percepção do capítulo, assim, do projeto do livro, mas a gente pode ir conversando agora sobre o texto mais de perto. Eu vou passar a palavra para a Maria, então, Nazaré, e obrigado por ter assumido aí essa tarefa, que não é fácil, né? Mas, enfim, pode ficar tranquilo. Uau, tremendo. Mas pode ficar tranquilo que a ideia é a gente ir conversando, você levantando questões, conversando sobre o tema. Olha, professor Marco Antônio, eu fiz assim, um resumo de algumas coisas que eu li, e aí eu queria falar sobre esse resumo que eu fiz, né? Fazer algumas colocações, e depois eu queria fazer algumas colocações do livro, de algumas frases, algumas coisas assim que eu achei impactante, e a gente comentando também sobre isso. Pode ser?
além desse resumo? Tá, então, até botei um subtítulo, da valoração à vida do outro. Butler demonstra a interdependência entre as pessoas, como elas estão conectadas umas às outras, e por isso a importância de preservar a vida uns dos outros, que a vida do outro também é nossa, como uma forma de sociabilidade. Pela leitura dos capítulos que nós já fizemos, né, anteriores, podemos perceber que precisamos uns dos outros, desde antes da nossa concepção, como ela debate a questão da concepção, né, do filho na barriga da mãe. Então, se a gente para assim para pensar um pouco, a gente percebe, né, dá para a gente ver o quanto que nós precisamos, que assim, antes de vir ao mundo, a gente já está precisando de alguém, porque a mãe, né? Porque tem uma pessoa ali para te trazer aquele mundo. Então, estamos sempre precisando de alguém, né? Eu procurei assim trazer um pouco, tentar trazer assim um pouco, como você mesmo falou, Marco Antônio, nós não somos da análise, então procurei tentar trazer algumas coisas assim um pouco assim para a realidade, né? E então, voltando aqui, né, a questão da nossa concepção, para Butler, preservar a vida do outro é fundamental. Assim, temos que pensar nisso de forma moral e de forma ética. É o que assim, eu entendi lendo os capítulos, porque é algo muito além, além da gente pensar na moral e na ética, mas tem algo além disso, tem algo a mais, tem ou deveria ter algo a mais na psique nossa que fizesse com que a gente estivesse sempre pensando no outro, né? Bom, quando ela fala da ética, ela se refere ao sentido de agir de forma livre. E moral, ela sempre faz uma referência à questão da filosofia moral. A Butler, a noção de sujeito para ela é transcendente, ou seja, o ser humano deve se posicionar no mundo sempre de modo responsável em relação a si e ao outro. Existe uma preocupação em entender o sujeito em visão integral, mas, contudo, sem defini-lo ou padronizá-lo. Butler nos traz o binômio violência e não violência, como uma articulação de se vivenciar a construção de um novo mundo com uma ética e uma moral de não violência, articulando, nesse caso, sujeitos, vulnerabilidade, a ética, o outro, a opacidade, a diferença, a ilutabilidade. Bom, parece que a... Maria, só um minutinho, a gente então sobre o começo do capítulo. Eu acho que tem algumas questões assim, de esclarecimento que a gente precisa, talvez, entender melhor. Até que ponto a perspectiva da Butler pode ser entendido como uma tese de filosofia moral que ela está defendendo, que a gente deve preservar a vida dos outros por algum tipo de imperativa moral, algum tipo de argumento de natureza moral. Me parece que o movimento que ela faz não é bem esse, e ela está deslocando a questão do campo da moral para um outro campo, né? Ou seja, a estratégia é outra. Assim. Por exemplo, logo no começo desse capítulo, se a gente for olhar para a questão que ela coloca, no primeiro parágrafo, né, o que nos leva a tentar preservar a vida de outro, o que nos faz considerar que a vida do outro deve ser preservada? Basicamente, é essa pergunta. Essa pergunta, é claro que ela já foi enfrentada pela filosofia moral, isso que ela diz. Só que, quando a gente lida com essa pergunta pela perspectiva da filosofia moral, qual é a ênfase, né, que está sendo colocada? É basicamente o que justifica, digamos assim, essa necessidade de a gente ter que preservar a vida um do outro, a gente considerar que a vida do outro deve ser preservada. É o que justifica esse tipo de ação. Então, basicamente, a pergunta da filosofia está mais voltada para as razões que nós temos para justificar a necessidade de preservar a vida do outro, considerar que o outro tem uma vida digna de ser preservada. Agora, uma outra maneira de endereçar essa questão é pela via da psicologia, pela via da psicologia moral.
E qual que é a via da psicologia? Mais do que a pergunta pela justificativa de um determinado tipo de ação, a pergunta da psicologia moral vai ser pela motivação de uma determinada ação, ou seja, o que nos motiva, nos leva a querer defender a vida de alguém, né? Tem mais a ver com o mobile, para usar um termo que se usava na antiguidade, né? Ou seja, aquilo que nos leva a agir, né? Aquilo que nos leva a um determinado curso de ação. E ela ainda acrescenta uma terceira pergunta, que essa tradicionalmente não foi colocada nesse nível, né? Que é dizer assim, mas será que essas questões sobre o que nos leva a querer achar que a vida do outro deve ser preservada, considerar que ela é digna de ser preservada? E se a gente também colocasse essas perguntas no campo da política, levasse isso para uma... e conferisse a esse conjunto a esse problema uma dimensão propriamente política? E aí percebo, o que nos leva a preservar a vida do outro não é simplesmente um dever moral, ou para além de um dever moral, tem a ver com o estabelecimento de um laço social que tem relação mais profunda naquilo que nos constitui, né, e que, portanto, é anterior a qualquer atitude propriamente consciente em relação ao outro, e mais ainda, nos leva a defender um conjunto de, digamos assim, de obrigações de natureza política em uns em relação aos outros, na defesa de um conjunto de constituições, de instituições, de acesso a determinados serviços, etc., que são necessários para que a vida das pessoas possa ser plenamente vivida, para que a vida floresça. Enfim, então, tem uma dimensão, me parece que ela está menos interessada em uma tese moral e mais interessada em avançar digamos assim, uma teoria política baseada em um conjunto de considerações que vamos chamar de pré-morais, né? Ou seja, que se colocam antes mesmo da gente conscientemente ou racionalmente tentar justificar uma ação, né? E que tem a ver com aquilo que nos constitui, com os laços, a maneira como o sujeito é produzido, os laços sociais que são inerentes a essa constituição subjetiva, né? Então, acho que é nessa direção que ela está tentando encaminhar assim, a reflexão sobre esse problema, e ela tem um tema aqui que nesse capítulo ele aparece só no fundo, mas que ela promete ser o objeto do próximo capítulo, né? E que esse é um tema que me interessa bastante, então estou na expectativa desse próximo capítulo, da leitura do próximo capítulo, que é o tema da biopolítica, né? Por quê? Porque na hora que ela começa se perguntando sobre a vida, o que nos leva a preservar a vida do outro e tal, ela parte da constatação de que as vidas são diferentemente consideradas, ou seja, algumas são consideradas mais dignas de proteção do que outras, umas são mais imutáveis do que outras, né? E ela ainda chega a apresentar isso na forma de um contínuo, ou seja, no extremo você tem uma espécie de concepção absoluta da vida, aquela que deve ser sempre preservada, né, de maneira máxima. No outro extremo, você tem aquela vida totalmente descartável, vamos chamar de a vida nua, a disponível, matável, né? E no meio disso, você tem uma gradação, né? Ou seja, vidas que são mais ou menos imutáveis, vidas que são mais ou menos dignas de proteção, e que podem variar quanto à intensidade dessa percepção. E o argumento dela é que isso é algo da ordem, né? Claramente, de uma biopolítica. O que é essa biopolítica, né? Considerando como que o Foucault apresentou essa noção, né? No limiar lá da modernidade, é justamente a ideia de que a própria vida, a noção de vida, né? A própria ideia da natureza, ela passa a ser atravessada pelo político, ou seja, não existe a vida nela mesma, que existe é uma produção daquilo que vai ser entendido como vida e que é politicamente construída, digamos assim. Então, você tem a produção da vida considerada legítima, verdadeira, autêntica, a ser defendida, protegida, e outras, vamos dizer assim, que vão, por exclusão, ser entendidas como
pseudo-vidas, subvidas, vidas inferiores que ameaçam a verdadeira vida, que colocam em risco a verdadeira vida e por aí vai, né? Então, você tem uma lógica, né, biopolítica que constrói aquilo que vai contar como vida, basicamente isso. E essa construção daquilo que vai contar como vida se torna um tema político fundamental da modernidade, né? E essa construção biopolítica, né, ou seja, o que vai ser a verdadeira vida ou não, é que vai desenhar, digamos assim, quais são as vidas a serem protegidas e quais são aquelas a serem combatidas. E toda a estratégia de normalização social funciona assim. É preciso investir na verdadeira vida e, em relação àquela subvida, ou a vida que nos ameaça, é preciso estabelecer uma guerra com ela, uma guerra de normalização, é preciso corrigi-la, é preciso torná-la dócil ou é preciso eliminá-la se ela não for passível de ser assimilada ou controlada. Né? Enfim, então você tem uma guerra social, digamos assim, uma guerra biopolítica, uma guerra no nível que ele chama, né, no nível biológico, ou seja, no nível daquilo que a gente entende como a verdadeira vida. Enfim, então, essa é uma tese interessante. Acho que ela está querendo dar uma resposta para o problema biopolítico, ou seja, como enfrentar essa dimensão, se não justamente entrando nessa noção mesma da vida e substituindo essa construção biopolítica que é diferencial, né, e tem vidas que são legítimas e outras que não são, substituir isso por uma tese de fundo que é baseado numa igualdade radical, ou seja, vidas mais ou menos legítimas. Todas as vidas são absolutamente equivalentes e essa é a utopia que ela está defendendo de uma igualdade radical. Né? Claramente digamos, uma investida contra a biopolítica. Vamos dizer assim. Não haveria mais espaço para a gente politicamente diferenciar a vida. Né? Basicamente isso. Mas então, assim, só em Maria, eu acho que esse é um ponto importante porque entender que talvez não seja um caminho assim, tradicional da filosofia moral que ela está assumindo aqui. É um caminho diferente para enfrentar um conjunto de questões também que não são as questões tradicionais da filosofia moral. Sim, também, mas ela também não deixa totalmente de lado, né? Na verdade, o que dá para entender um pouco da Butler é que ela transpassa a política, a ética, a filosofia para o campo da psicanálise, né? E, então, de qualquer forma, assim, eu acho que com a psicanálise ela completa o pensamento, as ideias dela, mas juntando tudo, né? Porque ela não deixa também de estar ali fazendo apontando uma coisa, apontando algo da política, apontando sobre a ética e também tanto positivamente como também com crítica, né? Assim, pelo menos foi o que eu consegui entender um pouco, né? Inclusive, eu até me fiz uma pergunta, né? E coloquei aqui, né? Para passar para nós, né? O que é moral para nós seres humanos? Porque, de tanto assim, esses textos dela, assim, é algo que nos leva a gente a nos questionar, cada um, sobre, né? Sobre a moral, sobre a ética, né? E eu achei interessante na página 66 um trecho que ela fala sobre, como você estava comentando, a biopolítica, né? Então, ela diz: a biopolítica pede que consideramos não apenas o que conta como vida, mas de quem é a vida considerada digna de ser preservada. Bom, e Maria, essa passagem que eu estava fazendo referência justamente, mas eu vou fazer uma sugestão assim, da gente tentar seguir o texto mais de perto um pouco, porque essas questões muito gerais podem afastar a gente de entender o argumento dela. Tá. Na sequência, logo depois dessa parte da biopolítica, tem uma questão que, aliás, aparece em outros momentos do capítulo que eu acho interessante, que é o tema do paternalismo, né? Uma crítica ao paternalismo e uma tentativa de superar o paternalismo. Onde que ela localiza o paternalismo? E acho que isso é uma coisa importante da gente considerar. A gente, eu estou falando assim de teóricos críticos, acadêmicos, etc., porque é muito fácil e é muito
comum a gente resvalar para algum tipo de paternalismo, ou seja, de identificar grupos como vulneráveis, como aqueles que necessitam de proteção, de algum tipo de preservação, etc., mas em relação a esses grupos, uma relação meio paternal, vamos dizer assim, de se colocar nesse lugar do protetor, né? E ao fazer isso, por mais que não seja a nossa vontade, a gente acaba reproduzindo certas hierarquias. Esse é o ponto, né? A gente acaba agindo não contra, mas a favor, né? Fortalecendo certas hierarquizações sociais e que tem a ver com isso, né? Quem é aquele que se coloca na posição de protetor? Quem são aqueles que nós colocamos na condição de sujeitos a serem protegidos, né? Pensa na relação, por exemplo, com a questão indígena, né? Quem são esses povos que a gente considera que devem ser protegidos, né? E por que nós nos colocamos nessa posição dos protetores desses povos, né? Que tipo de posição é essa que a gente estabelece com esses grupos, né? Com essas populações a partir desse tipo de consideração? E isso tem a ver, né, com a pergunta que ela coloca aqui, é isso, né? Quando a gente constitui, quando nós nos constituímos e identificamos um eu ou um nós, isso muitas vezes, né, tá ligado também a um outro, né, que é produzido, a gente constrói um nós em diferenciação a um determinado outro, e esse outro a gente identifica como vulnerável e a gente se coloca na posição do protetor, como uma atitude paternalista em relação a esse outro vulnerável. Acho que essa pergunta aqui que ela põe é interessante, né? De quem é a vida que se imagina necessitar de preservação? Quem a preserva? Né? Ou seja, quem se coloca na posição de preservar essa outra vida? Será que assumimos, né? Ela pergunta isso depois, né? Ela afirma, será que assumimos que há uma divisão, provavelmente paternalista, entre quem detém o poder ou é investido desse poder de preservar a vida e aquelas vidas que correm o risco de não serem preservadas? Ok, então isso acontece, segundo ela, quando a gente identifica grupos, os chamados grupos vulneráveis, né? E que é claro que é importante, segundo ela, ressaltar a distribuição desigual da vulnerabilidade, ou seja, claro que é importante perceber que alguns grupos são mais vulneráveis do que outros, e que há diferentes razões para isso, e é importante entender que tipo de vulnerabilidade cada grupo está submetido, as razões dessa vulnerabilidade, tudo isso é fundamental, mas o que ela sugere na página 68 é que aqueles que compreendem responderem a uma reivindicação ética para salvaguardar a vida, até mesmo para protegê-la, podem se descobrir endossando uma hierarquia social na qual distinguem-se os vulneráveis dos detentores do poder paternalista. Então, acho que aqui tem uma questão importante, interessante da gente se colocar, né? Ou seja, até que ponto essa tendência, eu vou falar nossa, mas pensando assim na academia de uma maneira geral, essa nossa tendência de identificar grupos vulneráveis não nos leva a assumir uma posição paternalista e que reforça certas hierarquizações em relação a certos grupos. Exato, que foi comentado aqui, né, que o discurso da vulnerabilidade pode, por Rafael, né, pode reforçar ou afirmar as hierarquias, né? Bom, é uma questão interessante, aparentemente, assim, ela nos envolve muito aqui nesse capítulo, mas aparentemente o que a Butler parece sugerir é que a proposta dela permitiria lidar com o problema da vulnerabilidade diferencial dos grupos, etc., sem ser por uma via paternalista, ou seja, sem ser por uma via que reforça certas hierarquizações e diferenciações sociais. Pelo contrário, né, pressupondo, partindo sempre de uma radical igualdade. Essa parece ser uma tese fundamental para ela. E na sequência aqui do texto, na página ainda 68, eu vou adiantar isso, porque acho que é um ponto que dialoga muito com o que a gente viu antes, ela diz que a investigação dela pretende indagar a possibilidade de salvaguardar a vida contra os modos de destruição, inclusive os que nós mesmos desencadeamos. Eu percebo, nós mesmos podemos ser responsáveis por desencadear certos modos de destruição do outro. E a aposta dela, né, ela diz assim, minha aposta é que não apenas podemos encontrar maneiras de preservar a vida, que temos o poder de destruir, mas também que, a fim de preservá-la, precisamos de infraestruturas organizadas para isso. Então,
ela tem uma aposta no sentido de que é possível, sim, preservar, e isso passaria digamos assim, a maneira de fazer isso passa por um problema que tem dimensão política, claramente política, que é construir um mundo que tenha condições de infraestrutura para a preservação da vida, para que a vida possa ser reproduzida e fortalecida, que ofereça condições para que todas as vidas possam ser vividas plenamente, etc, etc. Ou seja, não é considerar uma população específica como vulnerável, mas é oferecer de uma maneira igualitária, radical, condições para que todas as vidas possam ser vividas plenamente. Enfim, então parece que tem um certo universalismo de fundo assim, nessa proposta, que é baseada numa igualdade radical. Ou seja, não é tratar certos grupos como necessitando de uma condição específica mais paternal para serem preservados, mas é tratar todos igualmente merecem que todas as condições para que elas vivam e prosperem, para que isso tenha lugar. Né? Então, acho que tem alguma coisa dessa ordem aqui. Você quer comentar a sequência, Maria? Um pouco surreal, né? Essa questão do tratamento de uma igualdade plena, na verdade. É o que todos nós desejamos, né? Mas eu acredito impossível a gente alcançá-la, né? Bom, aqui não é tanto uma questão assim, da gente conquistar isso efetivamente, como, digamos assim, vai acontecer. É mais uma tese de fundo. A gente parte dessa perspectiva radical de uma igualdade na qual a gente não pode admitir nenhum tipo de diferenciação como ponto de partida para a nossa construção social, digamos assim. Ou seja, a gente não vai considerar que nenhuma vida vale mais do que outra. E esse é o ponto de partida radical. E o mais importante, para construir isso, não é simplesmente afirmar um direito formal, todas são iguais perante a lei, não é? Não. Se trata de mudar o imaginário, porque o problema é que isso está arraigado em nós, no modo como a gente percebe o outro. É preciso mudar o modo como a gente percebe, como a gente vê o outro, como a gente enquadra uns aos outros. Enquadramento, né, é uma palavra que a Butler explora muito, né, esse modo como a gente torna o outro inteligível, compreensível para nós. É preciso alterar isso, e a maneira de fazer isso é talvez como a nova cena originária e fantasmática que vai mudar o nosso olhar em relação ao outro. Porque o que a gente pode perceber é que é como se o primeiro passo seria algo que venha do nosso físico, da nossa mente. E cada pessoa tem uma construção diferente, né? E por isso que acaba, se a gente fica pensando, torna algo bem surreal mesmo, porque fantasmático até, né? Bom, vamos seguir aqui na página 69, né? Tem mais uma vez a constatação dela de que existe uma percepção variável, né, oscilante do que conta como vida. Vidas são mais ou menos imutáveis umas das outras, ou seja, ela reconhece isso, é um fato, né? A questão que está em jogo é como enfrentar isso, como lidar com isso, como mudar isso, né? E ela diz isso claramente, que essa é a aspiração da obra dela, né, do livro. Na página 70, ela diz isso no primeiro parágrafo que abre a página 70, que uma aspiração normativa dessa obra, perceba, tem uma aspiração normativa, ou seja, de um dever que a gente teria em relação uns aos outros aí, que uma aspiração normativa dessa obra é contribuir para a formulação de um imaginário político de igualdade radical no direito ao luto. Então, perceba, tem aí a gente está falando da moral, né? Tem algo normativo forte, né, que está sendo defendido, né, e que é uma pretensão da Butler defender, essa igualdade radical no direito ao luto, mas como obter isso? Por meio de uma reformulação do nosso imaginário político. Né? Enfim, então, tem algo aqui, por isso que acho que não é à toa, é claro que não é à toa que ela está discutindo com
autores da psicanálise, porque se a gente tem que mudar o imaginário, a gente precisa entrar nesse domínio dos desejos, das nossas fantasias, né? Das cenas que são constitutivas. Nesse campo que ela está disputando, vamos dizer assim. A luta é política, só que o território, digamos assim, que essa luta está sendo travada, é um território da nossa constituição subjetiva, das nossas fantasias, né? O que é interessante pensar isso, ou seja, a gente não pode deixar as fantasias correrem soltas e achar que depois, apenas por meio de teorias, leis, né, considerações racionais, a gente vai refrear isso, vai encaminhar na boa direção e vai construir a sociedade que a gente deseja, né? Por exemplo, uma sociedade igualitária. Não vai ser apenas a posteriori que isso vai ser possível. A gente vai precisar travar essa luta, e a política precisa recuar, num certo sentido, para ir lá no nível da própria fantasia, no nível do próprio desejo, para a gente tentar alterar esses imaginários, porque senão depois é como se as nossas pretensões políticas chegassem tarde demais, ou seja, já não dá mais para alterar e querer construir uma sociedade igualitária com pessoas que foram constituídas, do ponto de vista do seu imaginário, com um olhar que imediatamente distingue, hierarquiza e diminui o outro, né? Ou seja, que considera o outro menos digno do que ele. Esse é um desafio político imenso, me parece, né? E ela está, se a gente for pensar em termos gerais, ela está levando a política para um território que, tradicionalmente, se a gente fosse... faz lembrar o movimento do Foucault mesmo, quando ele fala da biopolítica, né? Ele fala assim que a política... Ele fala de Aristóteles e tal, tradicionalmente ele se colocava lá no nível da organização da polis, das escolhas, das decisões racionais, etc., né? Mas a vida escapava ao campo da política. Depois, a própria vida passou a ser um campo de enfrentamento político, e agora eu diria que mais do que a vida, os desejos, as fantasias, o imaginário virou também um território de disputa política, né? E a Butler praticamente entrou nessa guerra, vamos dizer assim, agora a disputa é pelo imaginário, né? Agora, enfim, não sei como exatamente agir nesse nível, mas eu acho que a luta é essa, né? Ou seja, o território em que a luta está se desenvolvendo, está sendo localizada agora é esse. Ok. Deixa eu ver o que mais. Bom, isso, assim, só para ilustrar isso que eu estou dizendo, a página 71, ela vai justamente acentuar essa dimensão política da questão, né? Ou seja, o problema exige repensarmos as políticas sociais, as instituições, a organização da vida política. Sugiro, né, que ela diz na página 71, sugiro que teria implicações no modo como pensamos o atendimento à saúde, o encarceramento, as guerras, o trabalho e a cidadania, pois tudo isso faz parte de distinções entre populações mais ou menos imutáveis. Percebo, né? É muito evidente isso, né? Ou seja, o modo como a gente pensa o atendimento à saúde, o acesso, por exemplo, à saúde, o encarceramento, tudo isso é tão permeado, atravessado por essas percepções diferenciais do outro, né? Ou seja, parece que determinados grupos serem submetidos a uma condição de encarceramento em massa é mais admissível do que se fossem outros grupos, ou certas pessoas serem expostas a uma situação de risco, né, numa guerra, é mais admissível do que se fossem outros grupos, né? Um caso, né, só para ilustrar isso, né, o livro da Butler, o Quadros de Guerra, é um ótimo livro para a gente entender essas percepções diferenciais que a gente tem do sofrimento do outro, né? O que a gente considera mais ou menos tolerável, né? E acho que, por exemplo, uma questão que inclusive virou um tema assim, no Brasil, nas redes sociais, é comum agora, é quando há alguma catástrofe, por exemplo, na Europa, ou uma catástrofe algo, né, que se produz na África, por exemplo, né? Ou se produz no Sudeste Asiático, enfim. Quando algo acontece na Europa, parece que isso desperta uma solidariedade maior, né? Ou seja, as pessoas se identificam mais com a criança branca morrendo na praia, por exemplo, do que do menino negro morrendo de fome em Ruanda, etc., né? E essa identificação diferente é que tem a ver com isso que a Butler está falando aqui, de as pessoas são... existe uma variação, né, em quem é imutável e o quão imutável o indivíduo é, né? Ou seja, como se certas mortes fossem mais
inaceitáveis do que outras, digamos assim, ou fossem percebidas de uma maneira diferente em relação a outras, não é? E isso tem um papel fundante, assim, constitutivo, na maneira como a gente, por exemplo, aloca recursos, acesso a serviços de saúde, como a gente aprisiona certos e volta, né, e realiza toda a seletividade que o nosso sistema penal tem, e por aí vai, né? Enfim, então, basicamente o que ela está sugerindo é que, olha, a gente repensar esse problema do enlutamento diferencial significa travar uma luta política contra tudo isso, né? Essa percepção diferente, o encarceramento diferente de populações, o acesso diferenciado à saúde, por exemplo, e por aí vai, né? Tornar isso intolerável. E, bom, Márcia, pode falar? Marco, o último episódio do Brasil foi um podcaster que estava sugerindo que o nazismo deveria ter a oportunidade de ter um partido regulamentado. E aí ficou falando sobre isso lá, tipo, na frente de uma deputada, que também não fez nada, não deu voz de prisão, nada, escutou aquilo, conversou com ele, dialogou lá, tentou fazer uma meia-culpa, e aí jogou essa coisa do nazismo para os judeus. Mas como assim? Você não viu o que aconteceu com os judeus? E ficou levando para esse campo, né? Que, como se é exatamente isso. Quais são os corpos que poderiam morrer em decorrência de uma violência nazista? Os judeus não, por quê? Porque o judeu está articulando dinheiro na sociedade, por quê, né? E aí não esquece que, por exemplo, na chacina nazista, ciganos e outras formas de existência também morreram, né? Assim, o racismo nazista ele não é só antissemita, né? Então, dentro dessa perspectiva que eu acho que essa dinâmica que a Butler está falando se aplica, é tão atual isso, né? Esse discurso, essa proposta dela é realmente tão atual que assim chega a chocar, porque a gente vai lendo e linha após linha a gente vai verificando assim, as situações na sociedade. Então, acho que só para ilustrar assim, com um exemplo com menos de 24 horas de ocorrência. Pois no fundo, o que a Butler está enfrentando, e que eu acho uma questão tão interessante, que no fundo é isso, né? Como que a gente vai lidar com racismo, com tratamento diferencial, assim, em relação a certas populações, certos grupos, se a gente não mudar o modo como a gente percebe o ser humano, como a gente percebe essas vidas, como a gente enquadra essas populações, se a gente continuar olhando uns para os outros, né, pensando aqui em seres humanos, olhando uns para os outros como se fossem mais ou menos dignos de prosperar, de viver, né, como se algumas vidas fossem mais ilutáveis do que outras, que tipo de esperança a gente pode ter de construir uma sociedade minimamente igualitária partindo dessas fantasias constitutivas, né, de si, como se fosse superior, como se fosse melhor, como se valesse mais do que determinados outros grupos, outras pessoas? Assim, parece isso mesmo. Se você não enfrentar isso que está na constituição dessas fantasias ali, não dá para esperar nada melhor, a não ser um bando de gente querendo, né, assim, achando que está normal que que populações inteiras sejam escravizadas, sejam colocadas em campos de concentração e por aí vai, né? Bom, vamos lá, Rafael. Eu tenho uma curiosidade de saber se alguém já viu alguma crítica a essa elaboração dela sobre o luto. Eu falo porque faz um tempo que eu li Freud, mas a minha percepção é que tinha um grau de individualidade no luto muito grande, e ainda, quando o luto era mais coletivo, parece que tem o exemplo da guerra, que a pessoa nem consegue elaborar o luto, por causa da quantidade, né? Então, quando eu lembro de Freud, desse texto dele, me vem essas duas dimensões, isso da pessoa se fechar, né, de ser algo muito individual, e quando é coletivo, a própria dimensão do luto parece que o sujeito não dá conta. Isso pensando, alguma recordação que eu tenho do texto, aí eu só nem sei se cabe muito. Isso que você está dizendo é interessante, mas pelo que eu percebo aqui no texto da Butler, quando ela fala das pessoas enlutáveis, né, das vidas enlutáveis,
esse termo imutável não quer dizer aquela que a gente efetivamente vive o luto em relação a ela, mas aquela que a gente, de alguma maneira, entende, né, que deve ser preservada, justamente porque a vida vale, tem valor, né? Ou seja, ela é digna, mantida, né, preservada, protegida. Agora, além disso, me parece que o tempo de desenvolvimento dela é tirar essa noção do luto de uma dimensão puramente pessoal, e aí é o sentimento que a gente tem em relação a um familiar, né, alguém próximo, e o sentimento que a morte daquele indivíduo traz para a gente vive esse luto, tirar essa dimensão imediatamente pessoal do luto e se dar conta assim, do porquê que eu quero preservar a vida de uma pessoa que eu não conheço, que eu nem sei quem é, que está em outra parte do planeta, o que eu acho que essa vida, o que eu posso sofrer com o sofrimento desse indivíduo, digamos assim. Fico sabendo que as pessoas, grupos de indivíduos estão sendo perseguidos, maltratados, oprimidos em determinadas regiões do planeta, que me gera indignação, por exemplo, isso me faz sofrer de alguma forma, etc. É como se eu vivenciasse um luto, né, nesse sentido de sofrer pela morte de alguém que eu não conheço. Né? E esse sentimento ser diferente, essa é a questão. Por que se, por exemplo, grupos igual o exemplo que a Márcia deu, de judeus colocados em campos de concentração, trazem um tipo de indignação que pessoas localizadas no Brasil não parecem o mesmo tipo de indignação, pelo menos para certos indivíduos que vivem aí negando, né, certos fatos do nosso passado colonial, né? Essa é a pergunta que eu acho que é fundamental, né? Ou seja, não é a nossa relação imediatamente pessoal com alguém que é do nosso círculo próximo e tal, mas é a nossa relação com esse outro que não nos é próximo, mas em relação ao qual a gente atribui, né, valor, dignidade, né? E outras pessoas não, né? E o porquê não, né? Por que para alguns grupos a gente considera que não tem tanto problema assim, que eles sejam mandados para a guerra, que eles morram na fila do hospital, que eles padeçam por falta de acesso a serviços básicos, assim, que eles fiquem sem educação, sem acesso a nada, etc. Por que para alguns grupos sociais parece ser gerar menos indignação do que para outros, né? Essa é uma pergunta incômoda, né? Incômoda justamente por isso, porque ela nos faz olhar, pensar um pouco sobre como a gente olha uns para os outros, né? Como a gente percebe uns aos outros, de que maneira, que tipo de vida, né? De percepção da vida do outro a gente tem. Acho isso uma questão central, mas acho que tem a ver com essas vidas ilutáveis. Ela está querendo lidar com essa dimensão, digamos assim. Ok, acho que a gente pode seguir da página 72 em diante, para não atrasar muito, que é quando ela vai dialogar com essas questões da filosofia moral, etc. Você quer comentar alguma coisa a partir dali, Maria? Não, pode seguir, mas na frente eu comento alguma coisa. Ok, então aqui, assim, ela apresenta a ideia, olha, tradicionalmente, essa questão do valor da vida do outro foi um tema da filosofia moral desde sempre, né? Ou seja, sempre se perguntou pela justificativa do porquê a gente deve preservar a vida do outro, do porquê que a gente não deve matar o outro, destruir o outro, porquê que isso é errado, porquê que isso é imoral, etc. E as respostas para justificar esse comportamento ético, vamos dizer assim, em relação ao outro, geralmente tem duas tradições fundamentais da filosofia moral, que uma é aquela kantiana, da convicção, etc., que vai apelar para um conjunto de princípios que são universais, que devem guiar a ação considerada moral, e a outra que é a via consequencialista, etc., que vai fazer uma espécie de avaliação das consequências de nossas ações e quais são aquelas mais adequadas ou não em função dos resultados que são produzidos, das consequências que são geradas. Nos dois casos, o que a Butler sugere aqui é que há uma avaliação racional, né? São teorias assim, morais, filosóficas sobre a ação correta, né? o bem agir, e que partem de uma espécie de experimento no qual você se coloca na posição do outro e, mais ou menos, de uma maneira espelhada, se vê como o objeto da ação desse outro, né? Então, no caso da filosofia kantiana, é claro que quando ele tem os argumentos, né, da formulação do imperativo categórico, os exemplos, né, por exemplo, da condenação da mentira, né, o exemplo que a Butler traz aqui, de que é errado mentir,
porque, afinal de contas, se todo mundo mentisse um para os outros, né, se eu admito a mentira como uma regra, né, da ação humana que seria considerada correta ou aceitável, a própria comunicação ficaria comprometida, etc. Né? Então, eu não posso admitir a mentira como sendo aceitável, porque eu não posso admitir que todos possam mentir um para o outro. Então, eu não posso, em última, para usar um vocabulário kantiano, eu não posso estabelecer como máxima da minha ação uma regra que não é passível de universalização, porque eu não posso admitir que todo mundo siga a mesma máxima e achar que está correto. Enfim, então, tem esse raciocínio, a gente não precisa entrar aqui na ética kantiana e tal, mas o raciocínio parte de um princípio no qual vocês colocam na posição do outro e avalia se aquela máxima de ação pode ser universalizada, se todos poderiam agir segundo a mesma regra de ação. E o caso do consequencialismo, o raciocínio, né, o cálculo utilitarista, por exemplo, que é uma maneira de tratar isso pelo viés consequencialista, também faz esse tipo de consideração, ou seja, de você colocar como resultado de um conjunto de ações, que se você age de uma determinada maneira, os outros agissem, que tipo de consequência isso teria, o que seria produzido como resultado e por aí vai. Enfim, então, o que a Butler percebe é que a filosofia moral tem um curioso ponto de aproximação assim, com a psicanálise, só que na psicanálise, digamos assim, isso é tratado não como um experimento mental, racional, de um sujeito que vai pensar sobre a sua ação, sobre o que é melhor, o mais correto, o mais adequado, etc. Mas no campo da psicanálise, a gente vai ter uma dimensão fantasmática da substituibilidade, né? Ou seja, uma espécie de situação na qual você se coloca nesse lugar do outro, né? E você se vê a partir desse lugar do outro, só que isso não tem uma função, primeiro, de funcionar como um experimento mental para você avaliar a correção de sua ação. Isso tem, muitas vezes, é uma coisa meio paranoica, assim, de você se ver a partir desse olhar externo, né? E mais, né? Isso tem uma dimensão que o que ela está dizendo aqui é que essa fantasia, digamos assim, essa construção fantasmática desse olhar em relação a si mesmo, a partir do outro, isso funciona de uma maneira inconsciente, vamos dizer assim, não é um trabalho mental, um experimento filosófico, não é nada disso, né? Você, citando ela, né, ela diz aqui, ó, que na página 74, esse procedimento nem sempre é refletido, tá vendo? Ou seja, não há uma consciência disso. Assim que uma substituição se torna sujeita à fantasia, ocorrem certas associações involuntárias. Então, tá vendo? A gente vai, por meio dessas práticas de substituição do olhar, a gente vai realizando associações, mas elas não são experimentos conscientes, elas se produzem automaticamente, são associações inconscientes que a gente realiza. E ela diz ainda, passando para a página 75, que, de certa forma, a substituição é anterior à própria emergência do eu que sou, operando antes de qualquer deliberação consciente. Então, em outras palavras, aquilo que a gente encontra em experimento filosófico, a filosofia moral, é próprio da filosofia moral, que é esse se colocar no lugar do outro, né? A gente experimenta algo similar, só que no nível inconsciente e anterior a qualquer deliberação propriamente racional, nessas associações e nesses processos de substituição que são próprios aí, de uma dimensão fantasmática do sujeito. Né? Enfim, então, em outras palavras, antes da fantasia construir esse experimento, isso já acontecia de uma maneira inconsciente na constituição de si. Não é? E na página 75 ainda ela diz que, deixa eu ver aqui, talvez o ato hipotético de substituição de mim por outro, ou do outro por mim, nos leve a uma consideração mais abrangente do dano recíproco causado pela violência. A violência é feita, por assim dizer, as próprias relações sociais e recíprocas. Então, aqui, acho que está um pouco a chave de onde a Butler tenta fundar, estabelecer, né, o fundamento da sua ética da não violência, percebe? Não é um construto racional, não é no mesmo nível que a filosofia moral tradicionalmente construiu suas teorias, seja ela consequencialista, seja ela uma ética kantiana da convicção. Não é nesse nível, né? Não é no nível, portanto, de uma construção consciente no qual você se coloca no lugar do outro.
no nível anterior, no qual há um conjunto, uma dimensão fantasmática de constituição de si, que há processos de substitutibilidade, que faz parte dessa dimensão, e que nesse nível, digamos assim, a gente pressupõe certas relações sociais recíprocas, ou seja, elas são, digamos, estabelecidas, esse compromisso com essas relações sociais recíprocas, antes mesmo de qualquer construção racional. Elas se dão nesse nível mais primário, vamos dizer assim, da constituição de si. Né? Então, é a partir dali que a gente já pode extrair, digamos assim, um compromisso com a não violência, percebe? Não é a partir do momento que a gente tem um sujeito que raciocina e que avalia a justificativa de suas ações, é antes mesmo, tem um sujeito que ainda está, digamos assim, produzindo a sua identidade, o seu eu, e que ali estabelece um compromisso, digamos assim, com relações sociais recíprocas. Bom, então acho que, pelo menos eu interpreto dessa maneira, ou seja, ela está querendo trazer a discussão para um nível mais originário, né? Tirar desse nível dos construtos racionais. O capítulo aqui, em vários momentos, ela diz isso, né? Que, olha, a questão é anterior, é antes mesmo não é racional, não é consciente, não é nesse nível que a coisa se coloca, etc. E na página 76 ela encaminha a discussão, levando para a psicanálise, justamente para pensar essa dimensão mais originária. E aí ela cita Freud, e se começa citando Freud justamente retendo a ideia, né, de que, olha, há uma diferença que Freud identificou muito bem entre o que são as razões e os que são os desejos, né, e como os desejos escapam, em grande medida, a essa dimensão consciente, racional, etc. Né? Então, diz ela, Freud não estava inteiramente convencido de que a razão tem o poder de ordenar e restringir os desejos assassinos. Né? Então, ela já começa dali, olha, tem uma dimensão subjetiva, que é do plano do desejo e que ultrapassa a razão, né? Que a gente não lida com isso conscientemente, a gente não controla, a gente não ordena isso conscientemente. Né? E essa dimensão é ali que a gente precisa entrar, digamos assim, para entender melhor como se dá entender melhor, digamos assim, a nossa pulsão de morte, esse desejo destrutivo, essa vontade de agressão, né, e de violência. Bom, aqui nas próximas páginas, e aí, assim, certamente eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas ela vai fazer uma apresentação, né, de como o Freud desenvolve a noção de pulsão de morte. Bom, e também de como a Melanie Klein vai por uma outra via, né, e eu acho interessante que claramente, assim, pelo que eu entendi, o movimento que a Butler vai fazer no sentido de, olha, o Freud coloca uma boa questão, identifica um problema, mas quem dá uma abordagem mais interessante, que talvez convenha melhor para o projeto da Butler, é a Melanie Klein. É uma outra via para pensar essa pulsão. No caso do Freud, assim, resumindo aqui, acho que tem uma coisa que a Butler retém e ela concorda plenamente com o Freud, de que a gente não pode ignorar essa dimensão que é constitutiva de nós, que é essa pulsão de morte. Ou seja, a defesa da não violência não tem que ser entendido como uma defesa de um ser humano que não tenha esse desejo pela destruição do outro. Não sei se estão entendendo. Não é uma coisa ingênua, um mundo de anjos, no qual todo mundo só tem boas intenções uns em relação aos outros, né? Uns em relação aos outros, né? Ou seja, como se fosse um mundo de sujeitos puros e que não querem o mal de ninguém. Né? Não é disso que se trata, não é uma sociedade angelical, não é? Ou seja, de pessoas com vontades e desejos assim, puros. Pelo contrário, e acho que na página 78 ela diz isso claramente, ela começa a página 78 dizendo: nenhum posicionamento contra a violência pode se dar ao luxo de ser ingênuo, né? Ou seja, a gente não tem que achar que o ser humano não tem esses desejos, né?
tem, né, pelo contrário, né, esse posicionamento tem necessariamente de levar a sério o potencial destrutivo que é parte constitutiva das relações sociais ou do que chamamos de laço social. Mas, diz ela, se levarmos a sério a pulsão de morte, ou aquela versão tardia da pulsão de morte, que é definida como agressão e destrutividade, teremos de considerar o dilema de um preceito moral contra a destruição impõe a vida, o dilema que isso impõe à vida psíquica. Bom, então, acho que aqui ela está concordando com Freud em grande medida, ou seja, há uma dimensão constitutiva do sujeito, que é um desejo, portanto, que nos é constitutivo, que é um desejo de destruição, de morte, etc., uma pulsão nesse sentido. Agora, como lidar com isso? Como refrear isso? O que ela sugere aqui é que a via freudiana para lidar com esse problema é uma via na qual, diz a máxima, né, assassine seu impulso assassino. É como se a destrutividade ela tivesse que ser voltada contra uma certa destrutividade, fosse voltada contra essa própria destrutividade, e quanto mais intensamente o superego tenta renunciar ao impulso assassino, mais cruel o mecanismo psíquico se torna. Ou seja, em outras palavras, você tem um impulso de destruição, uma pulsão pela destruição do outro, e existe um mecanismo, vamos dizer assim, de controle, né, um mecanismo psíquico que controla essas pulsões. Só que esse mecanismo, quanto mais intenso ele for, no sentido de te inibir a extravasar esse desejo, né, pela destruição do outro, quanto mais intenso ele for, mais o impulso, mais esse desejo vai se alimentando, de certa maneira, mais ele vai se tornando, digamos assim, mais ele cresce, porque é como se ele fosse refreado o tempo inteiro, mas ele permanece ali no fundo operativo, né, no fundo ele está só crescendo. É mais ou menos como aquela lógica de você virar para uma pessoa e falar assim, não pode bater no coleguinha, não pode bater, você não vai bater, é errado bater. Parece que mais e mais você vai ficar assim, eu não vou bater porque está errado, eu não vou bater, mas eu quero bater. Uma hora você vai lá e espanca, né, o coleguinha porque você não aguenta mais e tal. Enfim, então, dá para entender que essa lógica de um superego, né, com regras, com leis, que diz que não pode, que isso alimente, né, um certo desejo, digamos assim, pela destruição do outro. Ok, bom. E aí ela se pergunta, né, no final da página 78, podemos perguntar como as formas inconscientes de substituição moldam e animam o que podemos chamar de sentimentos morais? Tais formas de substituição, diz ela, mostram que as vidas estão implicadas umas nas outras desde sempre. Então, aqui mais uma vez, né, ou seja, há algo na dimensão do desejo, né, que nos mostra que há uma implicação, né, entre nós, laços sociais, que não são constitutivos e que devem ser preservados. E essa defesa desses laços não tem a ver simplesmente com um conjunto de considerações morais que vêm conscientemente ou que se colocam posteriormente. Bom, então, sobre Freud, acho que é basicamente isso. Agora, sobre a Melanie Klein, eu acho que é uma via que a Butler identifica para lidar com esse problema. Ou seja, então, se a gente tem uma pulsão de destruição, de morte, etc., né, e tem uma estrutura psíquica que, ao dizer não para isso, acaba reforçando esse desejo, né, como lidar com essa situação? Como eliminar esse impulso destrutivo? Como fazer isso sem ser por meio de uma espécie de castração, assim, que não elimina o desejo? Talvez a via da Melanie Klein seja uma resposta, né, pelo que eu entendi aqui do texto, uma resposta para lidar com isso, né? Diz na página 79, né, que o ponto em que a psicologia individual e a psicologia social convergem, né, ela identifica na obra da Melanie Klein, porque a Klein sustenta que o desejo de fazer as pessoas felizes está associado a um forte senso de responsabilidade e preocupação, e que a solidariedade genuína com outras pessoas envolve nos colocarmos no lugar das outras pessoas. E, para isso, a identificação nos aproxima ao máximo da possibilidade de altruísmo. Então, aquilo que a filosofia moral já fazia, né, o se colocar no lugar do outro, a regra de ouro, né, que é atribuída a Jesus Cristo, mas é anterior, né, aquela não faça aos outros, né, aquilo que não queres, que faça a ti mesmo e tal, é claramente uma estrutura, né, dessa dimensão, que é fundante das reflexões éticas em várias tradições,
de você se colocar nesse lugar do outro, não é? Inclusive, em alguns manuais de filosofia, a gente vai encontrar esse tipo de definição, né, da ética. A ética seria um conjunto de reflexões, de relações que se estabelecem entre aqueles que se identificam como iguais, então você se coloca no lugar do outro, etc. A gente não tem relação ética com... Eu não tenho uma relação ética com essa garrafinha d'água porque eu não considero ela igual a mim, então eu não me coloco no lugar dela, etc. Né? E até uma definição interessante, porque na medida que a gente vai coisificando demais o outro, a gente perde qualquer tipo de relação ética com esse outro, né? Vira um objeto à minha disposição, igual essa garrafinha d'água. Mas, enfim, essa é uma maneira para entender como que essa coisa de se colocar no lugar do outro parece fundante, realmente, para a reflexão moral. E aqui, o que a Melanie Klein está fazendo é mostrar que, olha, isso acontece também no nível da constituição psíquica, ou seja, não é só uma questão propriamente moral. E que essa solidariedade, então, genuína, seria estabelecida pela identificação que envolve a representação de um papel, está na página 80, ou a repetição de um papel em uma cena fantasmática, na qual nos colocamos na posição da criança ou do pai e da mãe, como foram ou deveriam ter sido, o que equivale a como se desejou que fossem. Aqui tem uma coisa curiosa, né? Ou seja, essa relação, de se colocar no lugar do outro, de se identificar a partir dessa colocação nesse outro lugar, etc., o que ela vai mostrar é que existe uma cena fantasmática originária que se estabelece na relação do bebê com seu cuidador, aquele de quem ele depende para subsistir, né, para permanecer vivo, a figura da mãe, aí, né, como aquela cuidadora que vai permitir que esse bebê, né, viva, e as projeções, vamos dizer assim, que esse bebê realiza, né, em relação a essa figura cuidadora da qual ele depende, mas que, por um lado, parece que ele tem um desejo, né, obviamente, de um amor, uma preservação desse ser de que ele depende, mas, por outro lado, também um desejo de se libertar dessa proteção, desse outro, digamos assim, que em algum sentido o oprime também, né, o coloca ali naquele lugar. Enfim, então tem uma ambiguidade, vamos dizer assim. Ok, Rafael? Eu lembro que na Melanie Klein tem essa composição de falar do bebê e a relação com o seio bom, né, e o seio mal, aquele que nutre e depois aquele que falta, e aí partir dessa dimensão, dessa imagem do seio que você começa a fazer esse jogo, né? Eu acho bastante interessante que eu acho que é fantástico é isso, colocar no bebê já essas relações, né, de agressividade e, em determinado momento, de reparação dessa agressividade. Um momento que ela chama de esquizo paranoide, né, e o outro depressivo, que já chama essa dimensão que você retrai, pensa na outra pessoa, pensa na agressividade. E aí tem essa imagem que é forte na Melanie Klein do seio, né? Um seio bom e um seio mau, aquele que nutre e aquele que causa raiva, e aí eu jogo minhas fantasias, mordo, né? Essa agressividade. Pois é, eu acho interessante, sim, essa imagem que a Butler está recorrendo, porque na página 82, eu acho que ela deixa mais claro por que ela se interessou pela Melanie Klein. Porque ela encontra uma base psicanalítica no trabalho da Melanie Klein para essa teoria do laço social, ou seja, existe uma base ali psicanalítica que não é, portanto, uma base da filosofia moral, e para deixar isso claro, ela diz, né, na página 82 isso, que o bebê não é uma criatura calculista. Por isso acho que ela está querendo dizer o seguinte, olha, o bebê não está fazendo um experimento consciente, refletido, obviamente que não, né? Em certo nível primário, diz ela, ele, né, o bebê, reconhece que a própria vida está ligada àquela outra, ou seja, existe uma identificação primária. Embora essa dependência mude de forma, eu sugeriria, diz a Butler, que essa é a base psicanalítica para uma teoria do laço social, ou seja, a base está nessa construção fantasmática de um bebê, perceba? Não está num experimento mental próprio da filosofia moral. Se tento
preservar a vida do outro, diz ela, não é apenas porque é do meu interesse preservá-la, ou porque aposto que as consequências serão melhores para mim. Ou seja, o bebê não tem ele estabelece uma relação de laço social não porque ele realiza um cálculo utilitarista ou porque ele estabelece um princípio moral de tipo kantiano, né? Enfim, não é nada disso. Não é por essas razões, ao contrário, é porque já estamos unidos num laço social que precede e possibilita a vida de ambos. A fantasia está implicada na vida social, né? Então, parece que o que interessa a ela, a Butler, né, é essa percepção de que há uma base psicanalítica para a gente pensar os laços sociais e o nosso, um certo, digamos assim, um dever de preservação desses laços pode ser defendido nesse nível, nesses termos, e não nos termos de uma filosofia moral tradicional. Podemos, então, concluir, aí na página 83, que a culpa é extremamente... Ela vai falar da culpa, da reparação, né, da salvaguarda, etc., como entendido essa salvaguarda como interessante, porque a reparação parece algo voltado mais para o passado, a salvaguarda não, é algo voltado mais para o futuro, uma modalidade orientada para o futuro, uma espécie de cuidado preventivo, né, diz ela. E como que isso pode estar assentado nesse nível, né, mais primário dos laços sociais, etc., né, e não um dever assim, consciente, de justificado moralmente, etc., em relação ao outro. Eu tô sempre tendo uma mãozinha aqui, Marcos. Desculpa, eu não percebi. Diga, Marcelo. Eu acho que eu estou lendo agora com vocês o texto, não tive tempo de ler antes, queria muito, porque eu sou um leitor de Klein. Tem algo aí que a Judith deixou passar, acho até para escrita mesmo, que é que esse movimento só é possível porque o bebê ele sai dessa relação de um objeto parcial, o seu bom e o seu mal, é sempre um objeto. A mãe ou é boa ou é má, totalmente boa ou totalmente má. Boa quando dá o seio, má quando não me atende. É como se fosse aí, de fato, eu dissocio essa mãe. E esse movimento aí da reparação, que vai para o que Rafael colocou aí como segunda posição, que é uma posição mais depressiva, ela vai saindo do esquizoparanoide, só é possível, Madame Klein, porque a criança começa a ter uma visão total desse objeto mãe, né? Quer dizer, a mãe que nega é também a mãe que supre, né? Quer dizer, não é só isso, não é só, não tem só uma dimensão negativa, tem também quer dizer, o objeto agora está sendo visualizado, o bebê está se relacionando com o objeto, no caso mãe, cuidador, né, como um objeto total. E aí não é só a mãe perversa, é a mãe que acolhe, essas coisas estão encadeadas, né? Acho que isso é importante frisar também. Ótimo. Bom, obrigado. Porque acho que a violência é um pouco isso, né? A violência passa por essa... Sempre que a gente está dentro da violência, tem também esse mecanismo aí de cisão, né? De a gente olhar para o outro, ou daquele que perpetra a violência, olha para o outro como se o outro fosse... E aí enquadra o outro, né, esquecendo a complexidade do ser humano. Interessante. Aliás, obrigado, Marcelo, pelo esclarecimento. A sua presença aqui é ótima. Enfim, é um leitor da Klein, etc., que, de fato, me escapa assim, essa perspectiva, mas é bem interessante isso que você falou, né, de como parece que há no processo, né, de constituição desse bebê, né, a coisa no nível mais primário, inicial, ela é completamente dual, né, tem o seio bom, o seio mau, e parece que a violência ela tende a recair nesse tipo de dualismo primário, não é? Ou seja, numa coisa, o bom e o mal, né, e de uma forma assim, sem nenhuma nuance, né, sem nenhuma percepção dessa complexidade do humano, né, sem nenhum reconhecimento, né, desse outro, né, como igual a você, pelo contrário, ele recai nessas categorias, né, primárias. Isso é interessante, né, de considerar. E na página 84, o que a Butler vai dizer, então, e aí contrapondo Freud e Klein, é de que a resposta psicanalítica à pergunta que encontramos em Freud, né, que é a pergunta que ela coloca aqui, como refrear a destrutividade humana, ela concentra-se na consciência e na culpa como instrumentos que refazem o circuito da pulsão de morte, responsabilizando o ego
por suas ações por intermédio de um superego que ataca com imperativos morais absolutos, punições cruéis e juízos definitivos de fracasso. Então, na estrutura psíquica freudiana, a gente teria esse freio da destrutividade humana por meio de um ego, um superego, né, digamos assim, que é impositivo. Mas essa lógica, na qual os impulsos destrutivos são refreados pela internalização, parece encontrar seu ponto culminante numa consciência autodilacerante ou num narcisismo negativo, como vemos em Freud, né? Ou seja, desse desejo que não é propriamente refreado, ele é alimentado, acaba sendo alimentado por esse superego muito impositivo. Já em Klein, parece que o que ela sugere, no entanto, essa inversão dá origem a outra possibilidade, que é o impulso de preservar outra vida, né? Ou seja, então, você tem uma outra dimensão que é aberta, que não aparece, pelo menos pelo que ela está sugerindo aqui, não apareceria no Freud. E na Klein, então, ela sim nos ofereceria uma maneira de compreender a importante via pela qual a culpa canaliza o impulso destrutivo com o propósito de preservar o outro e a mim. Um ato que pressupõe que a vida de um não é concebível sem a vida do outro. Então, para Klein, essa incapacidade de destruir uma vida sem destruir outra opera no nível da fantasia, né? Enfim, então, aqui, o que eu acho que ela está identificando na Klein é uma possibilidade da gente lidar com esse impulso de destruição, canalizando ele, né, digamos assim, ou processando ele, num sentido, não num sentido simplesmente destrutivo, de um superego que vai reter aquilo e alimentar aquilo cada vez mais, mas no sentido de preservar o outro e a mim, né, no sentido de uma possível, né, de uma possibilidade, vamos dizer assim, de uma solidariedade autêntica. Ok, então me parece que, assim, em suma, né, o que eu identifico aqui é como se, nesse nível mais primário da constituição do desejo, a gente pudesse interpretar de uma maneira diferente da freudiana, complexificar aquela estrutura psíquica freudiana, né, do id, do ego, do superego, incluindo outros elementos e imaginando, talvez, aí, outras possibilidades como essa que a Melanie Klein aponta, né? E aí essas possibilidades permitiriam lidar com esse desejo de destrutividade, né? Com a violência de uma outra forma, né? Por uma outra via. Conter isso, vamos dizer assim, de outras maneiras, né? Que não pelo superego. Eu tô muito longe o que você acha, Marcelo? Você que é um leitor da Klein. Então, eu estou lendo aqui, estou acompanhando, acho que é isso mesmo. Ótimo. Bom, então, na página ainda 85, diz a Butler que, de maneiras diferentes, cada um desses posicionamentos elabora um cenário no qual somos solicitados a duplicar ou reduplicar nossas ações, imaginando outros em nosso lugar e nos projetando no lugar deles, essa substitutibilidade, para então considerar e avaliar a ação que nos propomos à luz desse experimento. Para Klein, no entanto, estamos desde o início e quase sem deliberação em uma situação de nos substituirmos pelo outro ou nos vermos como substitutos. E isso reverbera por toda a vida adulta, né? Então, tem uma dimensão mais primitiva e constitutiva que a gente pode localizar nessa relação do bebê com a mãe, etc., que vai reverberar por toda a vida adulta, e que está assentada nesses processos de substituição. Bom, aqui na página 86, um outro passo que a Butler vai dar no argumento dela é de que há uma aproximação entre isso que a Klein está dizendo e o Hegel, né? Basicamente a teoria lá do reconhecimento do Hegel, que é essa teoria assim, de que a constituição subjetiva ela passa sempre pelo outro e tal, que isso é constitutivo do eu. E que isso estaria presente também na Melanie Klein. Assim, diz a Butler no final da página 86, o eu vive em um mundo em que a dependência só pode ser erradicada pela auto-erradicação. Uma verdade permanente da vida do bebê continua a moldar a nossa vida política, bem como as formas de dissociação e desvio das quais nascem as fantasias de autossuficiência soberana. Então, aqui o que eu vejo é uma
vamos dizer assim, uma contraposição que a Butler trata. De um lado, você tem uma espécie de verdade da vida do bebê, essa fantasia que da vida do bebê, que é uma fantasia de distinção do eu e do outro, assim, né, dessa mistura, né, do eu e do outro como constitutivo, e que reverbera na vida adulta de diferentes maneiras, né, constituir os laços sociais e tal. Em contraposição a isso, o que a gente tem? As fantasias de autossuficiência soberana, ou seja, daquele indivíduo que acredita não ter nenhum laço de dependência com ninguém e ser completamente autossuficiente, né? Ou seja, ele independe dos outros. E que me parece, assim, esse termo até que a Butler usa não é à toa, né? A verdade, né? Ela diz assim, uma verdade permanente da vida do bebê continua a moldar a nossa vida política. Qual que é a verdade, né, permanente da vida do bebê? A nossa dependência recíproca, radical, né? Essa é a verdade da vida do bebê. O bebê é a criatura mais dependente que a gente pode imaginar, né? Ela não é capaz de praticamente nada sozinha, ela não sobrevive, sei lá, um dia sem sem ser cuidado. E essa é a verdade, né, digamos, da vida do bebê que permanece e que molda a nossa vida política, isso que ela está defendendo o tempo inteiro. Em outras palavras, a gente é muito mais próximo do bebê do que a gente imagina, não é? Ou seja, a gente nutre uma fantasia de autossuficiência, né, de independência, de soberania, mas isso é completamente, digamos assim, e isso tem um preço político muito caro, isso que é o problema, né? Ou seja, a gente rompe os laços sociais como se a gente se bastasse, como se a gente não tivesse que alimentar, fomentar e defender os laços de dependência mútuos que a gente tem, que nos constituem, né? Em outras palavras, talvez a gente precise fundamentar a política não nesse sujeito liberal autossuficiente, mas fundar uma nova política no bebê, né? A figura do bebê vai ser a figura paradigmática da nova construção social, né? Todos nós somos dependentes, né? Radicalmente. Ok, a gente já pode pensar numa nova construção, em vez de contrato social, sei lá, a fantasia do berçário, né? Enfim, em contraposição a esse contrato racional de sujeitos adultos, homens brancos adultos racionais que celebram um pacto, etc. Talvez um conjunto de bebês no berçário. Ok. Deixa eu ver o que mais. Na página 87, um ponto também que foi mencionado aqui outras vezes e que acho que aparece de uma maneira mais clara não só reforçando o que estava na página anterior, no final do parágrafo que inicia 87, a Butler diz, na verdade, todos nós vivemos, mais ou menos, com raiva de uma dependência da qual não podemos nos libertar, sem libertar as condições da vida social e psíquica em si. E aí ela coloca uma pergunta no final aqui agora desse capítulo, né? Será que não podemos também entender que somos dependentes de instituições e economias sem as quais não subsistimos como as criaturas que somos? Ou seja, assim como o bebê depende da cuidadora, né, da mãe, será que todos nós não dependemos também de um conjunto de estruturas, instituições? É claro que dependemos, né, em grande medida, né, de várias coisas, né? E mais, né, como essa perspectiva poderia nos ajudar a refletir sobre a guerra, a violência política, o abandono de populações à doença ou à morte? Talvez, né, e aí essa ideia, né, de uma transitada moral mais para a política, não é? Talvez o preceito moral que proíbe matar tenha de ser expandido para um princípio político que busque salvaguardar vidas por meios institucionais e econômicos e fazer isso sem distinguir populações imanentemente enlutáveis e populações que não o são. Ou seja, o que nos compromete com o outro, o que ela está dizendo aqui, me parece, é que o que nos compromete com o outro, com a preservação desse laço, com oferecer a infraestrutura e as condições para a vida de todos, né, o que nos compromete com isso não é o preceito moral, não é o fato de que eu devo preservar a vida do outro, simplesmente, num sentido puramente moral, mas é um princípio político, né? Isso que ela está defendendo aqui, ou seja, um princípio que rege a nossa construção social baseado na manutenção de certos laços e numa igualdade de todos, radical. E é isso sem fazer nenhuma distinção entre populações,
quem vale mais, quem vale menos, quem deve ter a quem a gente acha que é aceitável não ter acesso a certos serviços, a certos bens, etc. E aí ela encaminha o texto, né? Ou seja, no próximo capítulo espero mostrar que uma concepção ampla e consistente de vida imutável traz a promessa de uma revisão de nosso senso de igualdade nas esferas da biopolítica e da lógica de guerra. Então, claramente vai ser o tema do próximo capítulo, enfrentar agora mais diretamente o problema político e nessa dimensão biopolítica propriamente dita. E a ideia, então, é o quê? Prever e evitar o dano que está por vir, né? Ou seja, uma salvaguarda. E, para isso, temos de incentivar uma forma prévia de reparação, uma forma ativa de salvaguardar a vida existente para um futuro incognoscível. Aqui, acho que tem um tema até que talvez a gente precise pensar mais, assim, trabalhar melhor essa diferença que ela está fazendo entre reparação e salvaguarda, né? Claramente, ela está usando esse termo, né, salvaguarda da vida, como uma espécie de postura política voltada para um futuro, assim, né, para uma talvez mais do que a reparação. Ela não nega o dever de reparação, mas ela defende mais do que a reparação, o dever de salvaguarda, né? Então, esse seja um tema que depois a gente pode, imagino, um artigo aí, ler alguma coisa que explica melhor essa noção para ela de salvaguarda. E a minha hipótese, diz a Butler, é que o motivo pelo qual, às vezes, não agimos com violência não é apenas por cálculo, por alguém poder agir com violência contra nós. E, portanto, por não ser de nosso interesse pessoal provocar esse cenário. O motivo, ao contrário, deve ser procurado nas condições sociais conflitantes que dão suporte à formação do sujeito no universo dos pronomes. Esse eu que sou já é social. Aqui acho que é um resumo importante do projeto do livro, né? Ou seja, a base da não-violência não é o cálculo, não é o interesse pessoal, não é algo dessa ordem. É o quê? É o que ela chama aqui, né? O motivo deve ser buscado nas condições sociais conflitantes que dão suporte à formação do sujeito. Então, são esses laços sociais constitutivos que vão servir de suporte para uma ética, para uma postura da não-violência, para uma defesa da não-violência, mais do que qualquer cálculo que a gente realize no âmbito da filosofia moral. Enfim, então, em outras palavras, essa defesa da não-violência é menos uma defesa calculada de uma justificativa moral e mais algo assentado, digamos assim, nessas condições constitutivas do sujeito. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum. A gente está na página final aqui desse capítulo, que é 88. Enfim, ela fala que a ética, né, ela nasce justamente daí, né, da necessidade de preservar esses laços, né, sem o qual a gente não existiria, sem o qual não seríamos concebíveis, e, portanto, é uma maneira de lidar com o conflito e negociar essa ambivalência que é primordial para impedir que a raiva assuma conformações violentas, né? Rafael, você levantou a mão? Eu fiquei pensando nessa dimensão da reparação, porque eu não sei se a Melanie Klein chega a falar em algum momento de uma reparação histórica, reparação política. Sempre que eu lembro é a parte, fiz algo errado a alguém, e eu reparo isso, nem precisa ser com esse alguém, é com outra pessoa. E eu consigo fazer essa reparação. E aí, quando a Butler está trazendo isso, eu acho que em nenhum momento ela fala assim, mas eu acho que ganha outra dimensão essa reparação, né? Ela não fala especificamente, mas em um momento parece uma reparação a esse nível da psicanálise, de uma reparação individual ou de eu lidando com as minhas coisas, né, e me tornando outra. Então, essa ideia de reparação, acho que com ela vai ganhando uma dimensão maior do que a Klein.
É porque ela está na política, né, Rafael? Ela está tirando os conceitos, ela está utilizando os instrumentos da Klein para pensar em outra dimensão, que é a dimensão política. Eu acho que isso é importante, essa ressalva, né? E aí eu fiquei muito pensando na reparação, e as políticas de cotas, por exemplo, ela cairia aí, né, na ideia de reparação desse terreno mais político, né? Reparar o dano. Aqui, assim, o que eu concordo com o que o Marcelo está dizendo, né? Eu acho que isso não está na Klein diretamente, mas ela está extraindo da Klein e projetando isso, né, para um campo político que não foi enfrentado, né, diretamente pela Klein. Agora, o que me sugere esse texto, de fato, por um lado, ela não é contra as políticas de reparação, ela parece que em vários momentos ela deixa isso explícito, assim, olha, é claro que é preciso isso também, isso também, isso também. Mas, por outro lado, parece que ela tem uma certa perspectiva que abre uma crítica para a maneira como isso muitas vezes é conduzido, né? Por quê? Porque muitas vezes isso é conduzido de forma paternalista, né? Então, essa parece uma crítica. Não quer dizer que toda política de reparação é paternalista, quer dizer que ela pode ser, e na medida em que ela for, isso é problemático, porque isso reforça hierarquias. Esse que é o ponto, me parece, da tese dela. Inclusive, esse finalzinho do capítulo, acho que caminha nessa direção, né? Que ela diz assim, ó, se todas as vidas, né, são igualmente imutáveis e tal, defender isso, todas as vidas são imutáveis, essa igualdade radical, né, é diferente, diz ela, de proteger os vulneráveis fortalecendo um poder paternalista, perceba? É uma base diferente. Mas, diz ela, se uma vida é considerada imutável desde o princípio, então o mundo se organizaria para impedir essa perda e salvaguardar essa vida contra danos e destruição. Se todas as vidas fossem vistas a partir desse imaginário igualitário, de que modo isso alteraria a conduta dos atores em todo o espectro político? Né? Então, me parece que é como se fosse o seguinte, olha, não adianta, talvez, a gente querer resolver os problemas dos grupos vulneráveis simplesmente construir nesse lugar do outro, da população a ser protegida, né, a ser... em relação a qual há deveres de reparação, etc., mas assumir em relação a essa população um lugar paternalista, porque isso vai manter as hierarquizações, né? Por mais que a gente pareça estar agindo contra, acaba agindo a favor. Então, qual que seria a maneira, né, me parece que sugerida para lidar com isso? Obviamente não é negar que há uma vulnerabilidade diferencial, que há grupos que são mais expostos à violência, não é nada disso, mas é a partir de um pressuposto de uma igualdade radical, e aí essa igualdade radical é que vai reconstruir toda a organização social, política, a construção de um mundo no qual todas as vidas vão ser dignas, né, protegidas, salvaguardadas, etc., na medida máxima, e, portanto, a gente não vai... E aí, aqui tem uma questão que eu acho que a gente não pode querer resvalar também para aquela coisa do... por exemplo, uma postura muito comum, a pessoa que é contra a política de cotas porque acha que as cotas reforçam o racismo, por exemplo, né, porque dividem as pessoas em função da raça. Então, portanto, ele é contra cotas, porque ele é a favor de uma igualdade puramente formal entre todos, e o direito deve tratar igualmente a todos, e que, no final das contas, é só pela via de uma igualdade de princípio, assim, formal, né, ignorando as diferentes vulnerabilidades, as diferentes construções históricas, etc., ignora-se tudo isso e trata-se todo mundo igual a partir de agora, não é? E aí se coloca contra um dever de reparação no sentido de um tratamento diferenciado, né, uma ação afirmativa. Aqui, eu acho que não é isso né, não me parece que seja esse o caminho que a Butler está defendendo, ou seja, não é negar essas vulnerabilidades diferenciais, não é partir de uma igualdade formal, de uma igualdade do tratamento da lei, não é disso, né? Mas é refundar radicalmente a política a partir de uma igualdade radical. Há espaço para políticas de reparação também, mas, sobretudo, para uma salvaguarda, uma projeção, digamos assim, de uma salvaguarda da vida baseada numa igualdade mais radical. Acho que essa me parece assim, a maneira como eu interpreto isso. Mas é claro que há aqui nas entrelinhas uma
uma crítica, né? Ou seja, dessa visão, talvez eu acho que é uma espécie de utopia política que parou no meio do caminho, porque simplesmente proteger grupos específicos em função de uma vulnerabilidade específica submetida a eles, não necessariamente liberta esses grupos dessa posição de ser colocado, né, numa condição hierarquicamente desigual, né? Ou seja, é preciso romper com essas hierarquias também, para além, obviamente, de lidar com as vulnerabilidades diferenciais, né? Porque, em outras palavras, só para ilustrar isso, vamos pensar na questão indígena. É claro que é importante reconhecer a específica vulnerabilidade que o povo indígena, a população indígena está submetida, né? Agora, a maneira para superar isso, ainda que algumas políticas de reparação sejam necessárias, por exemplo, territórios indígenas, tentar defender a manutenção dos seus modos de vida, tudo isso, por outro lado, é necessário também uma política na qual a gente vai tirar ele desse lugar e a gente não vai se colocar mais na posição do protetor, não sei se está entendendo, a gente não vai mais se colocar como uma posição paternalista em relação a eles, porque, afinal de contas, a gente vai refundar as relações políticas a partir de uma igualdade radical. Então, as duas coisas caminham juntas, um dever reparatório imediato e o dever de reconstrução política no qual vai acabar essa necessidade do protetor, né? Ou seja, de a gente manter essa diferença, né? Enfim, então acho que eu li dessa maneira, não sei se vocês concordam. Aliás, a gente finalizou o capítulo, né? Alguém tem alguma questão assim para a gente finalizar? Acho que eu vou considerar que vocês concordaram, então, que é disso mesmo que se trata. Eu vou... Então tá, gente, a gente chegou no final do tempo. A Maria tem mais alguma consideração, assim, final? Eu não, professor. Só agradecer aí pela poderosa apresentação que você fez. Falou sobre vários tópicos que eu tinha anotado, realmente, para ser falado. Você já foi indo e levou todos aí, com muita sabedoria. Então, muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Bom, gente, vamos então, semana que vem a Márcia, né, se propôs a fazer a condução da conversa, é isso aí? Não tinha sido, não, mas pode ser. Não, quem que escreveu ali na caixa ali? Acho que eu escrevi para quem se interessar. Achei que você tinha se oferecido. Não, mas eventualmente, se até sexta-feira ninguém se prontificar, eu vou assumir, claro. Então tá. Então, beleza, vamos aguardar, então, mas qualquer coisa, então, você assume, então. Então, beleza, gente, semana que vem vamos conversar sobre o capítulo 3, acho que promete, vai tratar da biopolítica, que é um tema que não só me interessa, mas eu sei que interessa várias outras pessoas aí, outras pessoas do grupo, e é isso, gente. Boa semana aí para todos. Boas leituras e a gente continua a conversa semana que vem. Então, bye, gente. Tchau, tchau.